Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que estamos retornando às nossas atividades após um longo período de descanso, período de férias, recesso, e nós estamos com alegria no coração pelo processo de retomada, que sempre ele mexe com todos nós no sentido de promover expectativas quanto a um novo ciclo que se abre em termos de trabalho, de aprendizado e também de intercâmbio, né, que favorece os nossos movimentos no campo da amizade. Então eu gostaria de, nesse momento, dar as boas-vindas para todos, abraçando a todos os nossos amigos que nos acompanham através da rede Amigo Espírita, companheiros da Casa de Kardec que estão nos seus lares, e também os nossos amigos espirituais que fazem parte do nosso trabalho, aqueles que nos tutelam, como também os espíritos que se apresentam com o objetivo de aprender, de nos acompanhar nesse processo de um curso permanente para entendermos as leis da vida. Então, nós, no sentido amplo, damos boas-vindas e que vamos rogar ao mundo espiritual superior que possa o ano de 2019 ser pródigo para todos nós, que todos possamos ter muitas oportunidades, que todos nós possamos iniciar o ano fazendo uma análise sobre as possibilidades, os nossos sonhos, o que nós almejamos, enfim, que possamos, nessa ressignificação, que ela é constante, nós possamos fortalecer cada vez mais os nossos ideais. O que realmente nós necessitamos trabalhar em nível do nosso crescimento íntimo, mas também no entendimento no que remonta às nossas responsabilidades quanto às nossas famílias, os nossos relacionamentos sociais, nossos amigos, os nossos objetivos no campo profissional, aqueles que estão na lida, o que nós ansiamos, o que nós podemos vislumbrar e o que depende dos nossos esforços para que a gente possa conquistar. A doutrina espírita abre para nós um entendimento muito especial e diferenciado. Ou seja, nós estamos estudando a nossa realidade espiritual, a natureza íntima, que tem a ver com os objetivos que vão estabelecer a nossa linha de trabalho, de desenvolvimento, no que remonta ao universo no qual nós participamos. Então nós temos a morada íntima e essa morada maravilhosa que nos é concedida para que a gente possa aprender e desenvolver os nossos potenciais, os nossos sentimentos, a nossa capacidade de pensar, as nossas habilidades no que remonta às tarefas que devemos desenvolver no campo objetivo da vida. E é extraordinário estudar o intercâmbio com o mundo espiritual, porque a nossa realidade no mundo objetivo, ela é ilusória. Por isso que o Espiritismo, o papel dele é tirar o véu, tirar aquela camada que impede que a gente possa enxergar mais além, entendermos o objetivo da reencarnação, sabermos que estamos aqui transitoriamente, que a nossa vida real
é a eternidade. Nós estamos aqui num curso intenso, importante, mas ele tem um prazo de validade. A vida não se limita a berço e túmulo. O materialista se limita a pensar assim. Nós estamos aqui para compreender que há uma amplitude nesse processo. De onde viemos? Ou seja, antes do berço. Para onde iremos? Pós o túmulo. Esta análise, ela tem um valor extraordinário. Porque quando a gente abre o entendimento nesse sentido, a vida aqui toma outro sentido. Os nossos interesses passam a ser analisados sob uma outra ótica. Prazer, dor, medo, culpa, conquistas são reavaliados naturalmente. E aí, inclusive, a gente vai verificando como é importante valorizar cada momento da sua vida. No sentido de que em cada instante nós estamos diante de uma possibilidade para podermos trabalhar a aquisição que nós vamos levar nessa viagem. Muitas coisas na Terra nós entendemos ser importantes, tomamos posse, mas muitas delas não são tão importantes e não significam posses, significam apenas experiências. Então, quando dizem assim, a gente nasce, chega aqui no mundo sem trazer nada e vamos embora sem levar nada, o diálogo é nesse sentido. Levar o quê? Questões materiais? Trazer o quê? A discussão aqui é em nível íntimo. Nós, quando aqui viemos, nós trazemos as nossas experiências. A senhora, as pessoas mais velhas aqui podem nos dizer com muita autoridade. Uma mãe que tem 10 filhos, cada filho é uma realidade diferente, tendências específicas, dificuldades ou facilidades, né? O caráter, cada um pode receber a mesma educação. Pode receber igualzinho o tratamento. Mas a reação será bem específica, de acordo com o que realmente nós podemos apresentar. Vocês estão de acordo? O assunto é vasto e é extremamente envolvente. Que Deus nos abençoe e nós agradecemos de alma e coração a oportunidade de estar aqui, porque é única. Amanhã, Cláudia, podemos não ter essa oportunidade. A vida pode nos chamar para outras tarefas e um instante como esse, ele pode ser singular para que as suas atitudes se tornem diferenciadas amanhã. Por esse momento aqui. O que eu quero dizer? Você pode aproveitar esse instante, dependendo de como o seu coração vai acolher e expressar o que você está recolhendo. Então, quando Jesus diz assim, brilhe a vossa luz, ele está apresentando para nós uma possibilidade fantástica. Porque quando brilhamos luz, você só brilha a luz que você desenvolve, que você potencializa. É diferente dessa luz, da luz física, que você aperta um botãozinho, ela vai clarear, depois você aperta um botãozinho, ela desliga, escurece. Essa luz é apenas uma manifestação de um trabalho energético, eletricidade. Quando Jesus fala brilhar luz, ele não está falando de luz física,
Ele está falando da capacidade do espírito de se projetar. E se projeta pela produção. A sua produção, depois de feita, você jamais aperte. O que eu quero dizer? Só faz luz quem tem luz. Você não pega emprestado luz para dizer que tem luz. Não é assim que funciona. Aqui na Terra a gente passa perfume para ficar cheiroso. Não é assim? No mundo espiritual, os espíritos superiores, eles não precisam de passar perfume. A essência dessa luz é extraordinária. É um perfume que não vamos encontrar nada similar na Terra. O poeta vai dizer, é o perfume do amor. Eu aqui estou tentando trabalhar apenas em nível, vamos dizer assim, metafísico, falando de luz. Captou o que eu quero dizer? Então ninguém dá o que não tem. Você dá, e no momento em que você dá, é que você vai adquirir. Pegou lá? Se alguém falar assim, me dá um pouco do seu amor, vovó. Não, eu posso te amar, mas eu não posso dar o meu amor. Porque o amor é meu. Captaram o que eu quero dizer? Então, no movimento em que você oferece, você está ampliando esse seu amor. Que Deus nos abençoe, viu, Denise? Porque apenas era uma introdução. O tema de hoje: médiuns de toda parte. Então, nós vamos trabalhar aqui aspectos hoje de um dos princípios extraordinários que o Espiritismo nos apresenta: a mediunidade. E como que nós podemos definir a mediunidade? Mediunidade, ela, na verdade, vem do latim, que caracteriza meio. E no caso de uma pessoa, o meio vai se caracterizar por se colocar, ou se apresentar, ou se tornar um intermediário entre duas forças. E no caso, mediunidade, pessoas, o médium é aquele que intercambia, é aquele que vai ser o meio para que uma mensagem possa ser endereçada. Então o médium, de uma forma muito simples, ele é um carteiro, alguém que recebe uma correspondência e vai entregar essa correspondência num determinado endereço. Agora, é muito interessante, porque Allan Kardec faz um estudo extraordinário, e nós vamos encontrar esse trabalho no segundo livro publicado por ele, que é intitulado Livro dos Médiuns. Por sinal, médiuns, nós que já nos conscientizamos que somos médiuns, temos que estudar o Livro dos Médiuns. Porque está escrito lá no frontispício da obra, Guia dos Médiuns. Então, um médium, que já sabe que é médium, que tem interesse em estudar a mediunidade, que não estuda o Livro dos Médiuns, é um médium sem guia. Né? E costuma-se, muitas vezes, escolher alguns guias por aí, e fica um monte de cego guiando outros cegos. Então, o médium já consciente, responsável, espírita, o roteiro para que ele entenda a mediunidade dele é o Livro dos Médiuns. Mas a gente vai aprendendo em Espiritismo o seguinte, com Kardec, que todos somos médiuns. E que, portanto, a mediunidade ela não está circunscrita ao Espiritismo. E não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. O Espiritismo é uma doutrina que tem nos seus aspectos de ciência um estudo em torno das faculdades mediúnicas. Olha que coisa especial. Você é médium. Você também é médium. Aliás, todos somos médiuns.
Então, mediunidade não é privilégio para ninguém. E tanto é que ela tem expressões no nosso corpo de carne. Então, a mediunidade é uma faculdade orgânica. Olha que coisa! É uma faculdade orgânica. Ela depende, sim, de alguns aspectos, que vai caracterizar algumas pessoas como dotadas de uma mediunidade mais ou menos ostensiva. Então, aquelas pessoas que são consideradas médios na acepção da palavra, ensina Allan Kardec, são aquelas dotadas de um compromisso com esse trabalho mediúnico que vai, na verdade, se manifestar como uma faculdade bem mais desenvolvida do que numa pessoa comum. Certo? Então, Kardec diz assim, então nós vamos dizer que o médium é aquele que já lida com a mediunidade, que já trabalha com a mediunidade, que já estuda a mediunidade de alguma forma. A mediunidade se torna para ele uma ferramenta de trabalho, certinho? Mas o leigo, qualquer um, possui um nível X de mediunidade. Menos ou mais. Quer dizer, nós podemos aqui, para simplificar, dizer que a mediunidade é um sentido. É uma sensibilidade. Como nós temos o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão, os 5 sentidos, nós temos esta mediunidade que pode ser aqui considerada um 6º sentido. Certo? Então, olha que coisa interessante. E ela pode ser classificada de várias maneiras. Ou seja, existem vários tipos de sensibilidade. A sensibilidade auditiva, ou seja, pode deixar aberto, dona Nilson. A chamada mediunidade dos audientes. Existe a mediunidade da visão, que são os considerados os chamados os videntes, os clarividentes. Né? Nós temos a mediunidade, por exemplo, de cura. Ou seja, pessoas que são dotadas de um fluido especial, um fluido magnético. Que este fluido pode ser utilizado para cuidar das dificuldades do semelhante. Então existe uma ciência que foi desenvolvida no final do século XVIII por um estudioso que traz a chamada ciência mesmeriana. O nome dele era Franz Anton Mesmer. O magnetismo, a gente lida com ele aqui na Casa Espírita de uma forma muito clara, porém numa linguagem muito simples. Quando a gente fala assim, você está precisando, você gostaria de receber o passe magnético? Quem chega na Casa Espírita a primeira vez, se ele não for bem orientado, alguém pode dizer, você quer tomar um passe? O indivíduo pode até achar que aqui dentro temos passistas de escola de samba. Mas não tem absolutamente nada a ver. Na verdade, são médiuns, são instrumentos que lidam com o passe magnético, não é? E esse recurso é extremamente importante quando nós necessitamos dele. Aí eu vou abrir um parênteses até para dizer o seguinte, porque você veio à Casa Espírita, não significa que você tem que receber o passe magnético. Que a gente costuma até procurar o passe magnético, igual quando íamos à igreja. Se não a hóstia, eu fui à Casa Espírita, eu tenho que passar lá no hostiário, né? Eu tenho que tomar passe, porque senão a reunião não tem importância. Isso é um engano. Diga-se de passagem, apenas para orientá-los, quando eu estou aqui na Casa Espírita, o ambiente ele já é ionizado. A espiritualidade já trabalha magneticamente com todos aqui durante a reunião inteira. Então vai uma outra dica. Tem gente que vem aqui à Casa Espírita e fala assim, eu vou tomar o passe ó. Então eu quero dizer o seguinte, você pode até tomar o passe ó,
Mas a terapêutica, ela inicia na prece e termina na prece final, certo? Então, o processo é extremamente dinâmico e escapa a nossa visão. Carlos Alberto, eu não acredito nisso não, porque eu não vejo. Eu não sou vidente, como você falou. Ah, você pode não ser vidente. Mas como Kardec vem nos dizer que todos nós somos médiuns, então, você já observou em alguns momentos que tu está recebendo o passe magnético, que você sente alguma coisa de diferente? Ah, eu sinto. Tem hora que eu fico todo arrupiado. Bom, você pode ficar arrupiado por vários motivos. Não necessariamente por causa do passe. Mas nós percebemos, quando a gente passa a prestar atenção, ou seja, a gente aguça a sensibilidade, a gente registra sim o cuidado que os espíritos têm conosco. E isso não necessariamente vai acontecer apenas na casa espírita. Você pode estar na sua casa, fazer a sua oração, pedir um benefício, e um amigo espiritual pode ir lá te visitar e ministrar um passe magnético. Engraçado, eu fiz uma prece e de uma hora para outra melhorei. Ou então eu fiz a prece e tive um sonho, veio vovó aqui. A vovó já foi, há muito tempo. Não, foi doutor Bezerra. Não, foi um amigo espiritual. Mas ele me deu um passe, eu acordei novinha em folha. Já aconteceu isso com você? Pois é, basta ter fé. Basta estudar o assunto. Basta abrir o coração e pedir com fé. Porque o pedido é atendido. E essa promessa, ela é científica. E está registrada no Evangelho, quando Jesus disse assim, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus: pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate, a vida abre. Então aqui nós estamos estudando a mediunidade, com essa conotação do Evangelho, para saber aonde nós estamos batendo. Porque tudo que tu procurardes, encontrareis. Tudo é matemático. Semeia vento, colhe tempestade. Espalha o bem te acolhe. Advoga, e a vida advogará em qualquer lugar que você estiver. Tem muita gente que está morrendo sozinho por aí, abandonado. Pode ser por irresponsabilidade dos filhos, descaso da família. Mas tem muita gente que está hoje passando por processos em função do que semeou a vida inteira. Como tem muita gente sendo extremamente beneficiado nesses momentos tão difíceis, porque beneficiou a vida inteira. Semeou lá no norte, está colhendo aqui no sul. Independe de quem vai ser o instrumento para os benefícios chegar. Porque o trabalho com a luz, ele é universal. E ele está nos projetando para uma misericórdia, para uma contabilidade extraordinária, que é a divina. Então, tudo que a gente faz no seu sentido de promover o progresso, de desenvolver a paz, de estabelecer a harmonia, a vida vai te beneficiar, porque você está entrando nesta faixa. Entenderam lá? Jesus, quando falava do reino dos céus, ele falava que o reino de Deus é de dentro do coração, não é o lá de fora. O que ele estava tentando nos mostrar? De acordo com o que eu opero, de acordo com o que eu produzo, de acordo com o que eu acredito, eu vou sentir. E sentindo, eu vou vibrando. Eu estou criando um campo magnético em torno. Entenderam aí? Esse campo magnético é a sua carteira de identidade espiritual. Já ouviu falar que tem pessoas que a gente chega pertinho e se sente tão bem? A pessoa não fala nada. Só de você sentar do lado dela, você é tão bom. Essa pessoa me passa tanta coisa boa. Já sentou do lado de alguém que, meu Deus, dá vontade de sair correndo? Hein?
Tem umas histórias assim, aconteceu contigo? Sabe aquele lugar que tu entra e fala assim, meu Deus, ali eu vou porque vale a pena. Mas tem lugar que tu entra que você sabe. Você falou carregado, eu lembrei. Tem um amigo meu que uma vez ele virou para mim e falou assim, ô Beto, você que mexe com essas coisas, porque espírito geralmente mexe com alguma coisa, não sei eu com o quê. Eu falei, vocês que mexem com essas coisas, olha, eu queria te dizer, se existe encosto, eu estou com um pão de açúcar nas minhas costas, porque tudo dá errado. Meu Deus, as minhas costas, tudo que olha, namorada nenhuma, relacionamento só complicação. O que é isso? Aí dava até vontade de conversar, mas ele não me perguntou. Ele só falou que eu mexia com alguma coisa, e ele mesmo definiu o painel, e eu falei assim, oremos. Agora, o que significa isso? Por que tudo dá errado? Por que todas as portas se fecham? Porque o indivíduo está trancado por dentro. Porque a produção do companheiro caracteriza uma total desarmonia com a natureza divina. As coisas vão dar errado mesmo. Para que ela aprenda. Não que ele vai pagar alguma coisa. Não que tenha ali um monte de espírito para metralhar o sujeito. Mas é porque nós vamos cultivando isso. O médium é intermediário. Agora, intermediário de qual frequência? De quais forças que nós estamos sendo os veículos? Nós somos espíritos. Nós vivemos, a nossa mente é um espelho que reflete o que eu produzo. Mas essa mente também reflete o que eu capto. Reflete o quê? Mente. Estou falando de pensamento. Então, mediunidade, nós vamos lidar com energias psíquicas, fisiopsíquicas, porque são tão psíquicas que acabam sendo físicas também. Qual o tipo de pensamento que você estabelece? Que você gera, de acordo com a sintonia que você estabelece? O indivíduo está assim, meu Deus, mas eu tenho tantos pesadelos, Nicolau. Aí costuma se perguntar assim, o que você anda fazendo? E meu prazer é toda noite assistir um filme para dormir. Eu não preciso perguntar que filme que o indivíduo assiste. Precisa? Hein? Outro dia me telefonou uma adolescente. Carlos Alberto, eu estou tendo sonhos que tem uma bruxa me perseguindo. E a bruxa, quando ela vai se aproximando, eu fico parada, não consigo correr nem para lá, nem para cá. Já aconteceu isso com você? Hein? Você quer ir para lá, mas não vai. Você fica imóvel e a bruxa só vai aproximando. O que é isso? Eu falei assim, minha filha, isso dá 3h30 de análise. Mas eu queria te fazer algumas perguntas. O que anda acontecendo no seu mundo íntimo? O que você tem trabalhado nos seus relacionamentos com seus pais, com seus colegas? Como é que anda isso aí? Você começa a fazer uma anamnese assim muito rápida. Você chega em painéis assim muito claros. E a gente acha que nós estamos vivendo dentro de um processo sobrenatural. E não tem nada de sobrenatural. Na verdade, a nossa vida, nós vamos lidando exatamente com esse mecanismo dessa produção que eu estou me referindo. O que eu escolho para me ler? Para me conversar? Para me sonhar? Essa escolha é sua. Ninguém te impõe. A partir do painel que você elege como referência para a sua jornada, você vai operar em função desse painel, certinho? Você tem um sonho, você vai correr atrás do sonho, certo? No momento em que você vai operacionalizar com este sonho, você vai colher as respostas da sua operação. Por isso é que nós afirmamos com Jesus, pedi e obtereis. Buscai, achareis. Tem uma história boa.
Essa aqui eu já contei, mas parece que ela tem pouco tempo que vem aqui, eu vou contar para você. Uma colega nossa, há uns 20 anos atrás, falou assim para mim: Carlos Alberto, eu sonho em encontrar o amor de minha vida. Geralmente isso acontece. Aí eu falei assim, pô, que bom, mas eu acredito que todo mundo pensa assim também. Ah, mas eu corro atrás do amor e não acho. E já fui ali, já voltei, já tarará. E a vida foi passando, e ela já estava não preciso de falar a idade, porque senão se pode causar constrangimento. E aí, num determinado momento, ela virou, eu perguntei, mas qual a característica da alma que tu procura? Ah, eu queria um homem assim, que gostasse de música clássica, que fosse um nobre, que me tratasse com cortesia, com romantismo. E foi pintando aquele painel, né? Que até eu falei assim, meu Deus, aonde que deve ter? E aí ela foi. E ela falou assim, mas eu não acho. E olha, você sabe os namorados que eu acho? Olha do que eles gostam. Ela começou a listar. Eles gostam de rock, eles não são assim. E começaram a falar um monte de características dos namorados que ela arrumava. Aí, por fim, eu falei assim, meu Deus, que enigma, como que eu vou ajudar essa moça? Aí me deu um estalo assim, eu perguntei assim, vem cá, já que você começou com a história da música, né, porque você queria um homem que gostasse de música clássica, né, e você só encontra aqueles que gostam de rock and roll, onde que você vai sábado à noite, sexta-feira à noite? Eu falei assim, naqueles lugares que tocam rock. Eu falei assim, você não vai achar esse homem lá nunca. Como que você vai achar um homem que gosta de música clássica, que seja tão sutil, assistindo banda de heavy metal? Nunca você vai achar. Então tem coisas que são muito básicas. O que tu queres? E você sabe que eu estou falando isso de uma forma muito figurada, sem qualquer alusão ao rock ou à música clássica. Eu estou dizendo assim, o que tu quer? O que tu procura? Quais são os seus ideais? Tudo isso nós vamos pintando painéis. E esses painéis, na verdade, eles vão trazendo para nós resultados no movimento prático da vida. Sintonia estabelece afinidade. Pegaram aí? Você quer escutar uma música de um determinado estilo, você sintoniza naquela rádio, por exemplo. Não é assim? Está acabando as rádios, né? Porque agora é, como é que chama? Esses circuitos de músicas alugadas, não é isso? Spotify, você me salvou. Spotify. Aí você vai lá e coloca aquela música e vai cair no que você quer. Num processo natural de sintonia. Quanto mais você escutar aquele tipo de frequência, vai estabelecendo afinidade. É a mesma coisa nas relações. Nós nos conhecemos e vamos estabelecendo sintonias a partir do que a gente define como assuntos interessantes. No Centro Espírita, nós nos reunimos e vamos conversar sobre o Espiritismo. Não é assim? Nós nos reunimos aqui para falar do que está acontecendo na novela? Não dá nem tempo, né, Denise? É tanto trabalho, é o chat, uma confusão, tem que trabalhar no passe, na mediunidade. Mas graças a Deus que a gente fala de Espiritismo, não é verdade? Então, se a Denise começar a falar de novela comigo, a conversa não vai durar muito tempo. Por quê? Porque nosso foco de sintonia é outro, certinho? Agora, nós conversamos tanto em espiritismo que vai estabelecendo na relação, nessa sintonia, um grau de afinidade. Então, a afinidade é uma consequência da repetição daquela onda que nós estabelecemos como as ondas que vão atender nesse campo da sintonia. Ficou claro? Está chato ou está complicado? Está dando para acompanhar, Nildes? Então, eu e a Nildes, vamos falar de eu da Nildes. Eu não posso nem olhar para a Nildes, porque eu olho para a Nildes e dá vontade de abraçar a Nildes. Por quê? Porque nós somos amigos. E essa amizade, ela não foi estabelecida aqui. Não é isso, Nildes? Não me deixa mentir sozinho. Esta relação não foi estabelecida aqui. Com certeza. Agora, de onde? De onde que surgiu? Nós não podemos dizer quando começou. Quando que nós começamos a sintonizar naquela faixa? Agora, a afinidade que nós temos é tão
tão grande que é o que nos importa. Então, nada será capaz de destruir a afinidade que existe entre nós. Você concorda comigo, Nilton? Não me deixa sozinho na estrada. Isso é concessão ou é um tesouro que foi adquirido por conquista pessoal? Entenderam aonde que nós estamos falando? Agora, para a gente chegar nesse ponto, quantos esforços, quantas escolhas, quantos acertos e quantos erros? Da mesma forma, já que eu citei a mãe tem 10 filhos. Ela cuida dos 10 filhos da mesma maneira. A cota de entrega, de sacrifício é a mesma. Só que não são 10 filhos, 10 realidades diferentes, são 10 espíritos que trazem uma bagagem específica. Certo? É muito natural que esta mãe, por mais que ela faça o mesmo para todos, que essa mãe tenha um grau de afinidade com este filho mais intenso do que com o outro filho. Tem mãe que até escorrega na cadeira e esconde, porque acha que isso é um sacrilégio, né? Isso é um pecado mortal. Não é. Da mesma forma, filhos, vou falar para vocês, não existe problema nenhum você gostar mais da sua mãe do que do seu pai. Não tem problema. Isso para você não deve ser alimentado como qualquer princípio que vai estabelecer culpa em ti. Agora, aonde que o Espiritismo entra? Ele vai esclarecer te dizendo o seguinte: se você tem mais afinidade com este, é uma relação que flui muito mais, significa que aqui a conquista está mais elaborada. Do lado de cá, tudo trava. Nossa, por mais que eu esforce. Significa o quê? Que nesta relação existe um grau de necessidade maior para que você se dedique com mais atenção a essa relação. Porque não é à toa que 4 se reúnem em família. Eu vou falar de 4 porque eu gosto desse número, porque ele é mais didático. E, aliás, está ficando cada vez mais pobre, né? Porque as relações estão cada vez mais enxutas. Antigamente era 10, 15, 30. Arnaldo tinha 32 irmãos. O pai do Arnaldo era empolgado, né? 32. Mas vamos para as 4. Tinha não. 4. Por que 4? Partindo do princípio. Pai, mãe, vamos pôr uma filha e um filho, para ficar empatado. Certinho? Costuma. Eu vou ficar bem com as mulheres. A mulher é a benfeitora da família. Fiquei bem? Tem menos homem, azar de vocês. Eu tenho que ficar bem com elas. Então, a mulher, vamos dizer assim, que é um espírito assim, mais evoluído. Está mais ajustado. Está mais equilibrado. Mas ela precisa de continuar o seu desenvolvimento espiritual. Então, ela vai consorciar com aquele que será o pai da família. Certinho? Então, no início, é um casal, não é família. Família se torna quando vem o filho. O terceiro elemento, como queira. Aí virou família, certinho? O que conta os espíritos? Que geralmente, no mundo que a gente vive, vocês já viram falar daquela lenda do Cupido? Cupido me flechou, já viram aquela história? Contam os espíritos que Cupido geralmente eram os filhos. Os filhos que no mundo espiritual precisavam de reencarnar. Aí eles contribuíram para o namoro dos pombinhos. Aí consorciaram e aí vai reencarnar. Faz de conta que reencarnou primeiro a menina. E depois vem o menino. Entenderam o porquê de 4?
Costuma a filha ter muita afinidade com o pai. Mas essa filha tem uma dificuldade com a mãe. Mas essa relação com o pai é extraordinária. E o pai, de alguma forma, auxilia no equilíbrio para que essa filha consiga levar adiante a relação com a mãe. Do lado de cá tem um menino. Nessa história que eu estou inventando, que pode ser mera coincidência. Não é assim que fala nas novelas? Pois bem, o filho tem afinidade com a mãe. Então, nessa conta dos 4, agora vocês estão entendendo por que eu distribuí assim, só para ficar um pouco mais equitativo. Então, o filho tem uma relação boa com a mãe. Mas o filho pode ser inimigo do pai. Pode? Pode. Mas o filho, intimamente, ele não queria ser inimigo do pai. Mas os dois não se tratam. Costuma a mãe, né? A mãe passar uma encarnação inteira intermediando essa relação. E essa menininha, que é a irmã dele, tem muita afinidade com ele. Então, de alguma forma, essa menina também ajuda na relação. Porque o problema, nessa história que eu estou inventando aqui, o problema maior está na relação entre o filho e o pai. Em alguns casos, sabe o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido qualquer semelhança, por favor, é mera coincidência. Lá atrás, houve uma situação em que esse menino agora, o filho, tinha uma relação amorosa com essa que hoje é a mãe dele. Os dois viviam um romance. Casaram. E aí surge um terceiro elemento. Esse terceiro elemento criou uma situação dificílima que contribuiu para que esse casal se rompesse de uma forma trágica. Esse terceiro elemento hoje é o pai dessa família. Pegaram lá? Então o filho hoje, esse menino, ontem formava o casal com esta que é a mãe dele. E este, que é o pai, foi o motivo para que houvesse um escândalo entre eles. Eu não vou criar uma situação para a menina, não, porque senão eu vou ficar aqui até 10 horas da noite contando essa história. Mas o que eu estou querendo colocar com isso? Que aqueles 4, eles estão reunidos ali com um propósito único. Qual? Muito bem, Denise foi extremamente inspirada em dizer que os 4 estão ali para reunir juntos. Sim, evoluir juntos, é isso mesmo. Mas vamos ser mais sentimentais. Eles estão ali para desenvolver os seus potenciais no campo do amor. E quando a gente fala em amor, a gente fala em ideal, a gente fala em compromisso. O amor, a gente fala de cuidado. O amor, a gente fala de compreensão. O amor, a gente fala de perdão. Com isso, aonde que eu vou chegar? Que, quando a gente escuta aquela expressão, nada acontece por acaso, nós estamos dizendo o seguinte, que para o materialista, uma família é formada simplesmente por conta de um ato sexual. Quando eu falo de procriação, certinho? Porque a cegonha já foi desempregada, não já? Então, pois bem, então nós estamos no século 21. Então, em função da procriação, gera filho, forma-se família. E aí nós vamos resolver a partir do momento que nós vamos nos descobrir. E é tudo ali o fruto de um acaso, ou de um simples romance. Isso é a visão de um materialista. Quando a gente mergulha com esse sentido mais espiritual, nós vamos entender o seguinte, que nada acontece por acaso. Que tudo na vida faz parte de um processo que é orquestrado, que é gerenciado por mentes que já passaram por experiências, que passam a ser representantes
de instâncias superiores e que vão nos auxiliando, nós que somos neófitos, a encontrar o caminho que vai efetivamente trazer para nós felicidade. E para isso nós precisamos de convivência, porque ninguém evolui sozinho. Ninguém. A evolução, ela se dá necessariamente, de uma forma imprescindível, pelas relações. Então, quando nós estamos uns convivendo com os outros, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir as notícias que nos importam e que vão nos auxiliando no processo do nosso crescimento. Quais as notícias que nos importam? São aquelas que tocam o nosso coração. Porque se o indivíduo lá na rua começar a te chamar para fazer isso ou aquilo, ou começar a te xingar, mas esse indivíduo não representa nada na sua vida, tudo que ele fizer lá do outro lado da rua não tem significado nenhum para você. Mas quando há a manifestação do semelhante, que tem algum tipo de vínculo conosco, que mexe com os nossos sentimentos, de uma certa forma ou de outra, a gente presta atenção. E o outro semelhante, ele o tempo todo nos fala de limites, e nos fala também de possibilidades. O que eu quero dizer? Eu falei aqui sobre a Denise. Estamos aqui trabalhando juntos. Quando eu olho para a Denise, que eu preciso de endereçar para ela uma frase, ao observá-la, ela de alguma forma está me dizendo: olha lá o que você vai falar comigo. Não é assim? E ela é boazinha. É ou não é assim? O que eu quero dizer? O outro, de alguma forma, ele reflete o que a gente precisa. O outro nos diz se a gente deve ou se a gente não deve. E aonde que está escrita essa regra? O outro que vai estabelecer? Não. A regra que norteia a nossa vida, ela está esculpida aqui dentro, na nossa consciência. Aonde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec para os espíritos. E na resposta da questão 621, assim eles afirmaram: a lei de Deus está escrita na consciência. A consciência, ela nos diz exatamente do que a gente já aprendeu. A noção de o que é bom e aquilo que não é bom, ela não está em lugar nenhum, ela está aqui dentro. Mas quando eu olho para Denise e que vou manifestar o que para mim é uma lei, é uma verdade, existe uma contraposição que é a realidade dela. Ou seja, eu tenho limites e tenho possibilidades. Ela tem limites e tem possibilidades. Quando nós estamos nos relacionando, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja onde for, o próximo, o tempo todo, quando levanta o dedo, ele está dizendo assim: cuidado. Ou dizendo assim: caminha. Vem cá. Vai lá. O semelhante, ele tem um papel fundamental na nossa realidade para nos dizer o tanto que a vida é bonita. O tanto que nós somos beneficiados por oportunidades. Certo? Agora, quando eu desvalorizo, ou quando eu não dou importância ao relacionamento, à realidade do outro, eu posso me comportar causando dificuldades para o outro. E quando eu promovo a dor, a insatisfação, o conflito no outro, de uma forma deliberada, eu estarei assumindo responsabilidades com o outro. Lembra que eu falei da família de 4? Contei uma história muito rapidinha, para dizer o seguinte: lá atrás, houve uma situação em que corações não se respeitaram.
se comprometeram uns com os outros. E as consequências, obviamente, para ter redundado nessa história que eu contei, não foram muito agradáveis, porque quando você passa do limite, você desrespeita, você cria situações adversas para o outro, em um determinado momento você vai entender que você fez aquilo. E quando a gente percebe que nós cometemos um equívoco, e por conta desse equívoco a gente trouxe dificuldades para o semelhante, naturalmente que nós nos sentimos responsáveis por isso. E brota no coração um desejo, quando despertos, em resolver isso de alguma forma. Aí, o que nos resta? Pedir oportunidades. E essas oportunidades sempre nos são dadas. Quando chega a hora certa. E quando os benfeitores percebem que realmente a gente quer, aí a gente se candidata, por exemplo, à reencarnação. E na reencarnação, geralmente a gente se compromete a sermos intermediários, sermos médiuns, sermos agentes para que o bem se faça, para que as pessoas sejam atendidas a partir da responsabilidade que nós assumimos com elas. Não é assim, papai? Não é assim, mamãe? Agora eu vou falar com os papais e as mamães. Mas eu também posso falar para os filhos. Não é assim, filhinhos? Não é assim que nos responsabilizamos em casa? Ou nós só vamos esperar que os nossos pais nos ofereçam? Até quando? É lei de troca. Você foi criado, eu gosto muito desse exemplo. Os filhos são criados em berços esplêndidos, né? Berços de ouro. Pode ser de lata lá na comunidade. Mas aquele bercinho que acolhe uma criança, para a mãe e para o pai é um berço de ouro. Porque é um berço que ele é adornado por amor. Aí a gente é recebido pelos nossos pais, eles nos oferecem tudo que eles podem, e chega um tempo que a gente vira as costas para eles, no movimento ingrato. Quer dizer, só os pais que se responsabilizam com os filhos? Ou os filhos devem se responsabilizar com os pais? Ah, eu não. Papai já foi e não deu nem tempo. Não tem problema. Se você não se responsabilizou com ele, pode saber que amanhã você vai ter que se responsabilizar com outros. Porque a vida vai te devolver isso. Entenderam o que eu quis dizer, dona Mirtes? Como que o assunto é complexo? Casalberto. E os médiuns? Os médiuns somos todos. É isso que eu queria chegar. Médiuns somos todos. Você não tem sensibilidade? Seja qual for. Você veio à casa espírita hoje em função da sua mediunidade. Você que está assistindo na internet, a sua mediunidade é que de alguma forma foi acionada para você ter ligado o computador. Por quê? Porque uma mensagem está batendo na sua porta. Quem que está trazendo essa mensagem? São os espíritos que querem cuidar da gente. Nós não estamos vendo. Estamos? Temos médiuns clarividentes aqui? Se não, vocês não estão enxergando os espíritos, mas eles estão aqui. Não tenham dúvida disso. É uma grande pretensão a gente achar que viemos à casa espírita porque eu simplesmente lembrei e resolvi. A gente não tem noção do trabalho que a gente dá para a espiritualidade. Costuma a gente estar vindo aqui no centro espírita, tem anos que os espíritos estão preparando para que a gente viesse aqui. Quer dizer, eles são intermediários, eles são médiuns, eles estão fazendo com que a mensagem bata na sua porta. Para quê? Para que você acorde. Mas eu não estava dormindo. Tá, você podia não estar dormindo, mas você podia estar entendendo as coisas sobre um outro ponto de vista. Tem muito tempo que a Denise não trabalha no chat, né, Denise? Nossa, Beto, os nossos tem uma audiência muito bacana aqui, muitos amigos de toda parte do Brasil, felizes pelo retorno da casa, pedem para te agradecer, pedem para te abraçar, são muito gratos por todo o ano que passou
e todos muito felizes. Então eu gostaria de evidenciar essa alegria e essa satisfação dos nossos amigos que sempre estão conosco. Como é o primeiro estudo do ano, estão todos aqui prestando atenção, quietinhos, mas estão refletindo, com certeza. O pessoal começou 2019 escorregando, né? Sem mandar pergunta. Pois bem, então nós chegamos num ponto crucial da reunião. Todos somos médiuns. Todos. Num grau ou outro. Menos ou mais, todos somos médiuns. A mediunidade não está circunscrita ao espiritismo. A história do mundo sempre foi pródiga de médiuns. No Egito, na Babilônia, no cristianismo, nos tempos de Jesus, no Egito, em Roma, na China. Ou seja, ela não está circunscrita à religião e nem à cultura. Isso é importante a gente entender. O que, inclusive, nos mostra o porquê, por exemplo, no cristianismo, que é a religião, não é, praticamente dominante no Ocidente, a história do cristianismo ela foi pródiga de médiuns. Médiuns ostensivos. Antônio de Pádua desdobrava. Ele vivia o fenômeno da bicorporação, bicorporiedade. Ele estava no ambiente, entrava em transe e se materializava em outro país. Né? Antônio de Pádua. Nós podemos citar aqui vários médiuns. Joana d'Arc, na França. A Virgem de Domergue. Aos 14 anos, conversando com os espíritos, ela chega a guiar o exército francês contra a Inglaterra na famosa Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc. Extraordinária mediunidade. Um dia a gente faz um estudo aqui sobre a vida dela, porque é riquíssima de histórias. Nós podemos citar Teresa d'Ávila. Frei Pedro de Alcântara, eles foram contemporâneos na Espanha. Era comum as freiras entrarem na capela e Teresa de Ávila levitando, suspensa a 2 metros do chão. Mediunidade. Enfim, o médium por excelência, Jesus. O médium de Deus, aquele que era o intermediário do próprio Senhor, quando ele dizia, eu e o Pai somos um. Os fenômenos que Jesus promoveu são extraordinários. Explicados à luz do Espiritismo, a gente fica cada vez mais encantado. Nos tempos atuais, tantos médiuns que secundaram Allan Kardec, depois continuaram o Espiritismo aqui no Brasil, quantos médiuns valorosos. A gente costuma sempre ficar falando só no Chico Xavier, porque se notabilizou. Mas tivemos muitos médiuns anônimos que deram recados valiosíssimos. O Chico Xavier, em função da sua candura, da sua humildade e da sua simplicidade, Chico se transforma num médium fabuloso. Não só pelos fenômenos de clarividência, de ver os espíritos, de psicografar, mas a maior mediunidade que o Chico representou para nós foi a da vivência do amor. A capacidade de se interagir com as pessoas, independente de quem elas fossem, da condição, do lugar, se eram espíritas ou não, religiosos. Chico se fez um cristão com legitimidade. E a gente passa pelo Chico agora no final, porque o Chico representa a mediunidade que todos nós ansiamos e precisamos de estudar, e o Espiritismo divulga, que é a mediunidade com Jesus. Esse é o ponto. Esse é o ponto fundamental. Porque nós podemos ficar aqui um ano
estudando a mediunidade, nós vamos ter assunto. Tecnicamente falando, doutrinariamente falando, o médium que quer conhecer a sua mediunidade, está chegando no espiritismo, ele precisa de uma casa espírita séria, que tenha uma orientação segura, porque o médium não é aconselhável que ele desenvolva a sua mediunidade de uma forma isolada. Ele precisa de pessoas experientes, não para castrá-lo, mas para orientá-lo. O médium não precisa de sacerdotes para domá-lo, mas ele precisa de amigos que compartilhem experiências. Ele precisa de um grupo seguro, em que as pessoas se respeitam, para que ele possa exercer a mediunidade com dignidade, com simplicidade, mas com confiança. Porque não dá para trabalhar a mediunidade sem confiança. Sem se apoiar num grupo firme, num grupo que tem história, num grupo que tem tradição. Grupos novos surgem e fazem belos trabalhos. Assim tudo começa. Né? Porque nem sempre o médium consegue encontrar. E geralmente ele passa dificuldades seríssimas. Nós lidamos com companheiros no mundo inteiro. Temos companheiros aqui no chat que intercambiam conosco, vivem distantes. Seja aqui no Brasil, em regiões mais de difíceis acessos, como fora do país, em que não se tem uma casa espírita, em que não tem pessoas para orientá-los. E a gente fica pensando, né? Quantas oportunidades que o nosso grupo aqui tem. Pessoas que estão próximas de fontes límpidas, que pode oferecer um manancial para que essas pessoas possam beber numa água que possa favorecer no seu processo educativo. Porque a mediunidade é uma sensibilidade que precisa de ser cuidada, ela precisa de ser tratada, ela precisa de ser observada, porque ela é uma ferramenta para espalhar o bem. Mas para que você espalhe o bem, você primeiro tem que se cuidar. O médium precisa de se educar. É tão bom quando a gente se percebe na sociedade, não com verniz, mas a gente conseguir conduzir-se nos comportamentos, nos relacionamentos com educação, com nobreza. Não é assim? É tão bom, nos enche tanto de alegria. A mesma coisa o médium. Por que ele vai educar a mediunidade dele? Porque isso vai trazer para ele equilíbrio. Ele vai ter condições de até pensar melhor. Cada movimento, cada trabalho, cada livro, cada investimento, cada tempo que se passa, vai surgindo lucidez. Lucidez. Porque não basta ser médium, repito. Os hospitais psiquiátricos estão abarrotados de médiuns em desequilíbrio. Porque é um problema psiquiátrico. Ele traz consigo consequências, para não dizer que são causas. Uma mediunidade destrambelhada. Nós enfrentamos muitas resistências em função das nossas pesquisas e dos nossos estudos, mas o nosso compromisso é falar a verdade. É contar os fatos, não de uma forma pessoalizada, e sem ideia de desconstrução, de mitos, e com todo respeito à idolatria que campeia no nosso meio. Nós respeitamos, porque sabemos que é necessário para muita gente. Existem milhões de pessoas que precisam de ídolos, que precisam do sacerdote para pedir a bênção, que precisam de curandeiros. Olha o que aconteceu com esse médium aí no centro do Brasil. Eu oro muito por esse senhor, que ajudou muita gente. Mas o trabalho dele jamais teve uma conotação de um trabalho espírita, porque o espiritismo não tem nada a ver com o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico acontece dentro da casa espírita, mas numa dinâmica completamente diferente, impessoal, grupal, respeitosa, ética, que inclusive protege os médiuns para que eles não escorreguem em situações que podem se colocar um indivíduo na cancela, como esse companheiro está com a encarnação toda comprometida.
caso dele, virou mídia. Mas centenas e centenas de médiuns se corrompem exatamente por falta de habilidade, por falta de orientação, por falta de estudo, por falta de estrutura. E isso não dá mídia. Isso não vende como vendeu desse companheiro, com repercussões gravíssimas. Agora, quantas pessoas também o processam por desconhecer, inclusive, o que ele fazia? Porque muitas daquelas cirurgias que eram feitas, que não são cirurgias espíritas, repito, porque você recebe o passe magnético, o médium passa longe de você, não é assim? Mas essas cirurgias são feitas com cortes. Então, o indivíduo levantou a blusa, cortou ali, agora, para muitos, pode ser considerado, inclusive, assédio sexual. Como se cometeu outras atitudes, mistura alho com bugalho e fica um assunto que é melhor nem conversar. Nos resta orar. Orar. Entenderam o que eu estou dizendo? Nós temos que ter o bom senso, a clareza, a tranquilidade de analisar os fatos sem julgar, mas tirar conteúdos que possam ser lições morais para nós. Porque o criminoso, Chico Xavier, certa feita, visitou um presídio, lá por sinal, lá em Goiânia, prisão máxima lá, no seu nome. Chegou na prisão, os prisioneiros todos aguardando a visita do Chico Xavier. Aí ele chegou lá, virou para o delegado. Ah, o pessoal está te esperando. Ah, então vamos lá. Aí vai o Chico, aquele séquito. Chegou diante dos presos, aquela cela de todo tamanho, aquelas centenas de prisioneiros lá, abanando, Chico, etc. Aí o Chico aqui, a grade ali, os prisioneiros lá. Aí o Chico foi... Mas o senhor não vai abrir aqui, não? Não, de jeito nenhum, prisioneiro, alta periculosidade, não pode, você corre. Ele falou assim, mas eu vim aqui para abraçá-los. O senhor não vai abrir a grade? Aí o Chico, com aquele jeitinho, o delegado lá, o chefe da prisão, foi ficando sem graça. Quase deve ter pedido para ele assinar o termo, né? Responsabilidade é sua. Lá vai o Chico. Chico entra, vira aquela festa. Os presos não estavam nem preocupados mais se a grade estava aberta, se não estava aberta. Aí, na hora que o Chico está saindo, aí um repórter aproveitou a cena e perguntou, na visão espírita, como é que o espiritismo... visão espírita, né? Porque a gente tem essa mania. Qual na visão espírita? Ele pergunta para um médium. Como se o médium fosse autoridade em espiritismo. Se quiser resposta espírita, vai em Kardec, porque o médium é apenas um intérprete. E o intérprete pode cometer erros. Mas o Chico, com aquela prudência, pergunta para ele, qual que é a visão do espiritismo sobre o criminoso? Aí o Chico, meu Deus, as perguntinhas ótimas. Os criminosos somos nós que já fomos descobertos. Porque qual de nós não cometemos crimes? O criminoso é aquele que foi descoberto. Pegaram lá? O médium, o papel dele é de cuidar de si mesmo. E a mediunidade é a maior ferramenta para se fazer isso. Porque a mediunidade com Jesus, ela é ética. Eu vou fazer para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Por que o Chico Xavier deu a vida inteira? Ele se deu para o trabalho. Porque ele precisava daquilo. O Chico, no século XVI, Chico viveu 45 anos internado num castelo. Porque tinha uma mediunidade muito exacerbada. Era uma mulher que vivia fora da realidade e do tempo. Ela surtava de ciúme com os passeios do marido, que era um viajandão.
O nome dele era Felipe Hermoso. E o nome dela? Joana de Castela. Ficou conhecida como Joana Louca. Em função dos arroubos, dos surtos que ela tinha de ciúme, quando o marido morreu, ela não permitiu que o enterrasse. Ela ficou 6 meses fazendo o cortejo, o funeral, caminhando pela antiga Castela Velha, Castela Nova, a Espanha, nos tempos daquela época. E o cortejo só viajava à noite. Durante o dia ficava hospedado nos conventos, com o caixão trancado, protegido pelas freiras, para que mulher nenhuma pudesse assediar o marido. Porque ela não o via morto. Ela era clarividente. Ela enxergava ele, espírito, do lado do caixão. Até que houve uma intervenção da família, o pai, o rei de Aragão, Fernando, conseguiu convencer que ela tinha que o marido, ou que o corpo tinha que ter sido enterrado. Depois disso, ela se desesperou com a morte do marido. Ela entrou numa depressão profunda. Presa, porque a prisão dela atendia os anseios do pai. A única coisa que tirava o título dela de herdeira de Castela era a loucura. Para que o pai pudesse dominar Castela, porque ele era rei de Aragão. Para ele ser rei de Castela, eles tinham que considerar a louca e interná-la. Assim ele podia reinar. Aí ela foi internada. Num castelo na região de Tordesilhas, um vilarejo. O pai, em pouco tempo, foi afastado e o filho teve que assumir. Pequeno. O nome dele, Carlos, conhecido como Carlos V. Para ele se manter rei, herdando o legado do pai, no caso do avô e da mãe, ele tinha que manter a mãe encarcerada. Então Carlos, o adolescente, assina a permanência da mãe que já estava presa. Então, por processo político, Joana ficou internada 45 anos, completamente alijada da sociedade, sem poder ver o sol, para que ela pudesse perder a noção de tempo e espaço e realmente ficar louca. Ela desencarnou em 1555. Portanto, 45 anos depois desses fatos, reencarnou algumas vezes. Até que em 1910, no dia 2 de abril, a rainha Joana pudesse voltar. E deixar para nós um legado que ela conseguiu deixar. Quantas vezes eu assisti cenas, o Brasil inteiro, de pessoas que iam lá em Pedro Leopoldo beijar a mão de Chico Xavier. Muitos deles eram súditos que beijavam a mão da rainha. E a rainha retribuía, beijando a mão agora, não dos seus súditos, mas mostrando para eles que todos nós somos irmãos perante o Altíssimo. Chico Xavier foi o médium que nos deixou um exemplo maravilhoso e uma responsabilidade gigante. Porque quando a gente não sabe, é muito melhor. É muito melhor quando você não sabe. Por sinal, o que mais mata no mundo, eu bato nessa tecla todo dia lá em casa. Eles já estão quase também mandando me internar.
meus babies. Eu falo para eles. Meus babies, né? Tudo anjinho. O que mais mata no mundo é a ignorância. Mas tem hora que é melhor morrer ignorante. Porque morrer sabendo é uma espada que sai cortando nas entranhas. E o Espiritismo nos favorece a manusear essa espada. Então, o que nós, que estamos sendo candidatos a médiuns, estamos fazendo aqui no Espiritismo? Rasgando o ventre. Não se assustem, eu só faço essa abertura. O ano inteiro vocês vão ter os expositores. Mas eu tenho que começar o ano bem. Porque os expositores estão de férias, eles precisam. Mas nós temos que começar o ano dizendo o seguinte, que a gente precisa de rasgar as entranhas. Porque nós precisamos de perceber quem somos. Nós precisamos saber quais são as nossas tendências. Quais são as nossas dificuldades. Nós precisamos de entender os nossos vícios. Parar de fugir. Parar de correr. Nós temos que aprender a enfrentar a verdade. E a verdade, como eu falei no início, ela é manifesta por aqueles que estão conosco. Porque são eles que apontam o que nós precisamos. Quem te dá tapinha nas costas, ele vai embora. Mas quem te diz o que tu precisa, veio para ficar. Por mais que a gente queira que ele suma da nossa frente em determinados momentos. Eu tinha uma amiga que desencarnou. De vez em quando ela me visita. Ela dizia assim, amigo é o da hora ruim. Este é aquele que te ensina. Porque na hora que tu está no leito, com fome, com frio, com dor, esse amigo aparece. Embora sejam poucos. Porque nós pouco cultivamos amigos. Eu prefiro olhar para o tablet. Eu sento em família para o almoço no WhatsApp e não tenho capacidade de olhar para o meu pai. Como que eu vou cultivá-lo? Ele é meu amigo. A sua mãe é que é tua amiga. Casalberto, nós não nos damos bem, mas é ela a sua mãe. Você não troca de mãe, não troca de pai, não troca de filho, não troca de irmão. Eles são sangue do seu sangue. Você pode não morrer de amores por ele, você pode ter mais afinidade com quem está fora da sua casa, mas são estes que você precisa, porque foi estes que você escolheu antes de reencarnar. Eles não são seus familiares porque caíram de paraquedas. Como eu disse, você não é fruto de um ato sexual. Você é o resultado de um livro que você escreveu. E esse livro é bendito. É uma história maravilhosa. Não existe uma história mais bonita do que a tua. Porque é a tua história. Não existe alguém que brilha mais do que você. Você precisa de entender isso. E precisa de fazer com que essa luz não pare de brilhar. Essa luz tem que ser perene. Brilhe a vossa luz. Foi Jesus quem disse, andai enquanto tendes luz. O que ele está dizendo? Que essa luz vai apagar? Jesus seria pessimista em falar assim, andai enquanto tendes luz, para que a luz que há em ti não seja treva. Ele seria pessimista? Ele estaria dizendo para nós assim, não, porque vocês são assim, merilés, uma hora vai, uma hora não vai. Não, ele está dizendo assim, brilha a vossa luz, porque se você quiser, esse holofote pode ficar aceso o tempo todo. Só depende de você, de mais ninguém. Os seus espíritos, amigos, tutores, benfeitores que estão aqui conosco, que te acompanham diuturnamente, peça que ele te responde. Conversa com ele que ele vai te atender.
Estes amigos espirituais, eles não querem que você seja encarcerado pelo domínio. Eles querem que você se liberte. Eles querem que você seja livre, mas você só o será quando entender um pouco mais que você pode ser livre. Porque tem hora que até o cárcere acaba sendo importante. E a gente tem que ter a humildade e o reconhecimento que nós precisamos, inclusive, dos nossos próprios limites. Queridos amigos, que Deus nos abençoe. Porque os médiuns são intérpretes dos espíritos, afirma Emmanuel. Nós precisamos saber, para escolher, quais os espíritos que nós queremos ser intérpretes deles. O espírito da luz, ou não. Faça luz, porque todos que estão em torno de ti te observam. Foi Jesus quem disse: uma cidade edificada não pode ser escondida. Coloque a candeia sob o velador, para que todos os homens vejam as vossas boas obras. Ao nosso querido Chico Xavier, o nosso respeito, a nossa admiração, o nosso carinho e a nossa amizade. Quando falamos dele, não tenham dúvida que falamos com a alma apertada. Mas a nossa missão é falar, é dividir o resultado das pesquisas. Entendam bem, porque o que o Chico se propõe hoje como médium no mundo espiritual, não é que a gente fique admirando os feitos dele. Ele senta conosco aqui e diz assim: vamos fazer junto, gente, que todos nós podemos, principalmente se a gente der as mãos. Não existe amor maior do que dar a vida. Dar a vida pelo semelhante. Este é o amor maior. O médium é convidado para dar a vida. Muito obrigado a todos. Agradeço aos nossos companheiros da rede Amigo Espírita. Agradecemos aos companheiros do chat. Agradeço a presença de vocês, os amigos da Casa de Kardec que acompanham a transmissão pelo Facebook, pelo YouTube, inaugurando os trabalhos do ano, já dizendo que a semana caminhará com as nossas reuniões tradicionais. Amanhã, Cartas de Paulo, quinta-feira, o Livro dos Espíritos, sábado, o estudo do Apocalipse, e vida que segue. 2019 promete muito, inclusive já anuncio que em breve iremos lançar mais uma obra que vai falar da nossa alma querida, Francisco Cândido Xavier. Boa noite para todos. Boa noite.